Sr. Presidente, eu começava por saudar os representantes da DECO, saudar a iniciativa, pode ter um impacto muito positivo na abordagem e no debate político desta questão, sobretudo assumindo, como já aqui foi referido, outra dimensão ou expressão pública, porque este é um problema que vem a ser discutido, nós podemos dizer, nesta Assembleia há muito tempo, há muitas sessões legislativas. Já aqui foi referido, por exemplo, eu começava só de setembro até hoje, a propósito de setembro até hoje, este problema foi por nós levantado em duas declarações políticas, em 21 de setembro e agora, bem recentemente, em 10 de setembro. Foi levantado junto do Sr. Ministro da Economia, junto do Sr. Secretário de Estado, que já aqui foi referido, foi levantado junto do Primeiro-Ministro, mas o problema aparentemente não interessa muito que seja abordado e tocado e, sobretudo, resolvido de outra forma. Portanto, há aqui um problema, de facto, de um silêncio que vai sendo feito em torno desta matéria, sem que haja depois respostas do ponto de vista político. Nós, na nossa abordagem, e que temos tido aqui assim junto de vários membros do Governo, eu diria que temos denunciado variadíssimas vezes estes problemas que estão referidos na vossa exposição que sustenta a petição. E dizer-vos que este mecanismo, a perversidade deste mecanismo de formação de preços tem uma origem. E essa origem está, na nossa opinião, ligado às reestruturações que foram sendo feitas no setor energético português e concretamente no sistema eletroprodutor, concretamente com privatização e liberalização do mercado, privatização de empresas, liberalização do mercado, e com este elemento essencial que aqui já foi referido, que é a segmentação da cadeia de valor, com a separação do sistema eletroprodutor em empresas de produção, empresas de distribuição e empresas de distribuição, liquidando de imediato qualquer perspectiva que existia, por exemplo, de perequação de custos do ponto de vista regional ou social, e inclusive da possível absorção dos apoios às renováveis, com que todos estamos de acordo, é um consenso universal, não é esse o problema. O problema é quem paga. E aqui gostaria de dizer que, do nosso ponto de vista, não deve ser o cidadão, nem por via da tarifa, nem por via do imposto, como ali, por exemplo, acabou de ser sugerido pelo deputado Almeida Henriques, do PSD. Julgamos que o sistema eletroprodutor português tem produzido, ao longo destes anos, lucros mais que suficientes para poder absorver, no fundamental, estes apoios. Não esqueçamos que a EDP, estou a falar de uma única destas empresas, teve, nos últimos 5 anos, cerca de 5 mil milhões de euros de lucro, à média de 1.000 milhões por ano. Nos últimos 5 anos, inclusive, anos de muita crise, como nós sabemos. Esta segmentação e os mecanismos que foram implementados, com a intervenção da EST, traduziram-se naquilo que é a invenção do chamado déficit tarifário. Foi uma invenção. Não existe, noutros países não existem. Noutros países da União Europeia não existe déficit tarifário nenhum. Não fizeram nenhuma segmentação nas cadeias de produção e distribuem, naturalmente, custos entre os diversos setores e não existe esta questão. Este problema transformou-se, de facto, numa predação que atinge os consumidores domésticos e atinge a generalidade das empresas, não propriamente na subsidiação das renováveis, mas noutras, concretamente na utilização das chamadas redes. Estão na origem deste absurdo que não há ministro nenhum, nem governo, que seja capaz de esclarecer como é que terrenos de barragens que foram mal pagos ao preço da chuva, que o digam muitos pequenos proprietários de Trás-os-Montes, em tempos que já lá vão, felizmente há muito tempo, mas foram pagos e estão outra vez agora a ser pagos outra vez pelos cidadãos portugueses todos através da tarifa. É uma coisa absolutamente extraordinária, mas é de facto isso que está a acontecer.
Ou medidas como estas que referiram, do CAI, que já eram suficientemente vantajosas e que agora lhe arranjaram remédio e a que agora juntam a chamada garantia de potência, que só ela representa, foi-nos dito aqui pelo Sr. Presidente da ERSE, 1 ponto percentual do aumento que se verifica em todas as tarifas este ano. É 1 ponto percentual desse aumento, é garantia de potência. Porquê é que é necessária a garantia de potência? O Sr. Secretário de Estado explicou-nos aqui. É que a chantagem dos eletroprodutores lhe disseram que se não houvesse mais alguma coisa, as centrais de ciclo combinado não entravam em funcionamento. E, portanto, temos o interesse privado, eu diria, cuja rentabilidade nós não queremos pôr em causa, mas completamente a determinar as políticas energéticas e, concretamente, o preço das tarifas. Com esta coisa espantosa nesta matéria da garantia de potência, que é empresas como a EDP ganham a 2 carrinhos, ganham subsídios, apoios nas renováveis e depois têm um outro apoio para garantir a potência que existem por causa das renováveis. Há de facto invenções, engenharias extraordinárias neste processo. E, portanto, eu julgo que é de grande importância a petição. Ela pode dar, certamente, alguma expressão pública. É um problema real. Um problema tanto mais real quanto ele não tem sustentabilidade possível, é uma evidência a situação que está colocada por aqui tudo aquilo que nós conhecemos, e eu gostava de terminar, mas fazia uma pergunta à representação da DECO e gostava de a pôr com muita franqueza. Quais as razões, depois da expressão toda que nos disseram aqui, que fizeram sobre esta matéria, quais as razões da vossa votação favorável no Conselho Tarifário das propostas da ERSE? Porque é que, ao longo destes anos, vocês não têm votado contra essa proposta? Essa é a minha grande interrogação. Obrigado.